Mas eu convido você, junto comigo nessa noite, também a meditarmos mais um pouco. A gente aprendeu um pouquinho da história, da geografia bíblica com as nossas crianças. Ouvimos essas canções belíssimas. Estamos bem servidos de cantores para a equipe de louvor num futuro não muito distante, viu? Louvado seja Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 9. Texto bem conhecido, inclusive foi citado aqui pelas crianças. Não tem como a gente falar de Natal sem usar esse texto. Tem alguns outros também, mas esse é muito especial. Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7. Eu convido você a ler comigo, tá bom? Nós vamos ler de maneira alternada. Eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares, tá certo? Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando partem os despojos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós fomos tremendamente edificados pelos cânticos, pela cantata, pelas crianças, pelo período de louvor também com os hinos, mas pedimos que o Senhor fale também ao nosso coração nesse momento, através da Tua mensagem, através da Tua palavra, que nós possamos de fato entender o que significa a fundo o nascimento de Jesus nas nossas vidas. Fala através de mim, me usa como instrumento Teu, que eu seja, ó Deus, realmente um instrumento para a edificação do Teu povo, e que essa palavra pregada desperte em nós um desejo cada vez maior de Te servir, de Te honrar e de Te obedecer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. É Natal, nós estamos aí celebrando essa festa tão bonita, e eu creio que a grande preocupação de todo cristão deva ser com uma perda que se tem tido da essência e do real sentido dessa festa. Creio que você, assim como eu, ao longo dos anos aí de vida, deve ter percebido que quanto mais o tempo passa, menos as pessoas se lembram do real sentido do Natal, que é Jesus. E a importância de momentos como esse, onde as crianças relembram, exaltam, firmam essa verdade nos seus corações e nos nossos corações também, para que a gente entenda que o real sentido do Natal é Jesus Cristo, o menino que se fez, o Deus que se fez homem, que se fez menino para nascer como um de nós. Por mais que a festa seja muito bonita, seja muito agradável, né? A gente reúne famílias, a cidade enfeitada, colorida, tudo muito bonito,
comida, que crente gosta muito de comer, a gente come bastante no Natal, mas a festa não se resume nisso. O real sentido dessa festa não é isso. E esse texto vai nos apresentar o real sentido do Natal, que é Cristo. Por isso eu queria pensar, dar na verdade, uma continuidade àquilo que as crianças já trouxeram para nós. Eles nos trouxeram essa mensagem da história do Natal, o que realmente aconteceu e qual é o real sentido. Eu queria dar continuidade a essa verdade através do texto que nós lemos aqui. Para a gente entender um pouquinho, nós vemos aqui o clímax de uma profecia de Isaías iniciada lá no capítulo 7, versículo 1, quando o profeta Isaías traz a mensagem de consolo a um povo que vivia subjugado por um governo cruel, um governante cruel. Se você for olhar lá o capítulo 7, vai falar de Acás, que era um governante completamente distante das verdades de Cristo, das verdades do Deus de Israel, e subjugava o povo e trazia sobre o povo um governo cruel, tirano e completamente avesso àquilo que Deus tinha para o seu povo. Então Isaías traz uma mensagem de consolo a esse povo, falando de um governo que viria, o governo de um menino que nasceria e traria paz sem fim. Então agora, em lugar de um líder infiel, de caráter torto e duvidoso, se ergue um líder ideal, que embora apenas um menino, poria fim a todas aquelas guerras e estabelece então um reino eterno fundamentado em justiça e retidão. Se a gente for olhar o versículo 7, vai falar: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Então Isaías está trazendo aqui a profecia de um rei que viria. E aqui isso alimentava ainda mais no coração daquele povo a esperança de um Messias, de um Salvador, de um Redentor, não só espiritual, mas físico também, porque aquele povo vivia em tempos de guerra, em tempos de sofrimento, em tempos de aflição. Se a gente for olhar a história do Antigo Testamento, se você for olhar o grande desespero de muitas mulheres no Antigo Testamento para ter filhos, é porque o sonho das mulheres era poder engravidar para possivelmente ser a mãe do Messias. Muitas das mulheres do Antigo Testamento desejavam engravidar porque poderia ser ela a mãe do Filho de Deus, a mãe do Messias enviado. Eles aguardavam ardentemente, ansiosamente, a vinda desse Redentor, desse Messias, desse Senhor que viria como um menino, como as profecias de Isaías já estavam predizendo. O nascimento de Jesus, desde aquela época, já era um evento esperado. E é triste a gente ver como essa data tem perdido o seu real sentido, o seu real motivo de ser. E eu quero convidar você a gente pensar em alguns exemplos tirados desse texto, de por que essa data é tão importante, por que Cristo é o real sentido do Natal, e por que eu e você, como cristãos, apesar de podermos sim celebrar, decorar a nossa casa, podermos sim fazer a nossa ceia de Natal no dia 24 ou dia 25, alguns fazem no dia 24, outros no dia 25, nós podemos fazer isso, não tem problema. Mas a gente jamais pode se esquecer do real sentido de tudo isso. No momento da sua ceia de Natal, no momento de decorar a sua casa, lembre-se sempre que é Cristo que tem que ser o centro, Cristo tem que ser glorificado, Cristo tem que ser exaltado. E por que disso? Vamos pensar aqui à luz do que o profeta Isaías diz. Primeiro, porque Cristo é luz em meio às trevas. O profeta Isaías diz nos versículos 1 e 2: mas para a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. O profeta está falando aqui não da escuridão física. Jesus não é a luz física, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que traz vida, que ilumina a nossa vida. E é exatamente por isso que Jesus é o centro dessa festa. Porque um dia eu e você estávamos perdidos na escuridão também da vida.
perdidos na escuridão dos nossos pecados, perdidos na escuridão da nossa maldade, na obscuridade do nosso coração falho, pecaminoso. E se não fosse Cristo, meu amigo, se não fosse Jesus ter deixado a sua glória para nascer como um de nós, nós não conseguiríamos enxergar a verdade da vida. Pense comigo, se a gente apagasse todas as luzes desse templo agora, a gente não ia conseguir enxergar nada. E um pouquinho além, se nós apagássemos as luzes do templo e eu chegasse até você com as minhas mãos sujas, de tinta, de barro, seja lá o que fosse, e encostasse em você, você não ia conseguir enxergar provavelmente a sua sujeira, porque está escuro, e no escuro a gente não consegue ver a realidade à nossa volta. A gente consegue às vezes tatear, mas com medo a gente vai assim e tateia, e aí por a inferência a gente fala, não, isso aqui é uma porta, porque eu estou tocando, isso aqui é o rosto de alguém, porque eu estou tocando, mas a gente não consegue ter clareza das coisas. Assim era a nossa vida antes de Cristo, numa escuridão total, sem poder enxergar a verdade, sem poder enxergar um palmo à nossa frente, no sentido espiritual. Cristo é a luz que iluminou o nosso caminho, nos revelou que nós estávamos sujos, precisávamos de uma limpeza através do sangue de Cristo, e só assim nós podemos ter a vida eterna. Cristo, Ele é o real sentido do Natal. Cristo, Ele é a real essência dessa festa, porque Ele é a luz, e sem Ele, não tem como a gente sequer viver. Sem Ele não há vida. Cristo é a luz. O mundo vivia perdido em trevas, e através do nascimento de Jesus, o nosso Messias, nós podemos encontrar vida, e vida em abundância. Segundo motivo, pelo qual Jesus, Cristo, é o centro dessa festa, é que Ele é a fonte da nossa verdadeira alegria. O versículo 3 vai dizer: tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Pensa comigo, era um povo que estava sendo subjugado por um governo tirano, cruel, e recebe a notícia de um governo de paz, um governo de alegria, um governo de felicidade, um governo de liberdade, e não libertinagem, mas liberdade. Jesus Cristo traz alegria aos nossos corações. Antes, quando perdidos em nossos delitos e pecados, nós vivíamos sob o jugo do pecado, escravos, detidos ali por um governante cruel, éramos escravos do diabo, do pecado, dos seus desejos pecaminosos, dos nossos desejos pecaminosos. Com Cristo, nós passamos a ter paz e alegria. Como é bom quando a gente é governado por alguém que traz paz. O seu patrão, por exemplo, no seu trabalho. Talvez você tenha aí o privilégio de ter alguém que traz paz para você no trabalho, te promove um ambiente de trabalho agradável para que você trabalhe. É tão gostoso, é tão bom, é tão agradável. Aquele povo estava pensando exatamente nisso. Viria um dia um governante que os salvaria, que os resgataria do império, não só físico daquele governante que estava subjugando de maneira cruel o povo, mas traria também um reino de paz espiritual, um reino de vida espiritual. Sem Cristo, não há motivo para comemorar. Sem Cristo, eu e você continuamos escravos do pecado, continuamos detidos, submetidos ao tirano, ao líder cruel que é Satanás. Sem Cristo, não tem festa. A festa só existe porque um dia Ele veio. A festa só existe porque Ele nos libertou. A festa só existe porque Jesus nasceu como nosso libertador, como nossa fonte de alegria e paz. E é por isso que nós podemos celebrar hoje. Terceiro, Cristo
é o real sentido do Natal, porque Ele é o nosso ajudador. O versículo 4 até o 6 vai dizer que Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é aquele que nos consola, consolador, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o nosso maravilhoso conselheiro. Não são duas coisas distintas, dois adjetivos distintos. Um complementa o outro. Ele é um maravilhoso conselheiro. É nele que nós nos refugiamos. É nele que nós nos acalentamos quando as coisas ficam difíceis. Por mais que nós tenhamos sido libertos do pecado, do jugo do pecado, da escravidão do pecado, nós ainda estamos em um mundo que jaz no maligno. Então nós ainda sofremos as consequências do pecado. Cristo nos libertou da escravidão. Nós não precisamos nos preocupar mais, porque a vida eterna em Cristo Jesus já nos é garantida. Mas aqui nesse mundo a gente ainda sofre as consequências do pecado. Por isso que a gente sente dor, por isso que a gente sente tristeza, por isso que a gente enfrenta mentira, corrupção, maldade, crueldade e tantas outras coisas que são fruto do pecado ainda nesse mundo. Mas a certeza de que na glória nós seremos livres de tudo isso nos consola. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós podemos ter a certeza de um consolador, de um maravilhoso conselheiro, de um Deus forte, Pai da eternidade, de um príncipe da paz, que pega na nossa mão e caminha conosco. De que nós não estamos sozinhos, de que lá no Novo Testamento o anjo diz para Maria que ele seria o Deus Emanuel, o Deus conosco, que nos traz paz e que nos consola nos momentos de aflição. Talvez você hoje esteja passando por um momento de aflição. Saiba que o Natal também é tempo de celebrar isso. Celebrar a presença de Deus ao nosso lado em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às dificuldades. Talvez você esteja sofrendo uma perda, talvez você esteja sofrendo de saudade, talvez você esteja desempregado e perguntando: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Cristo, Ele é o sentido do Natal, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é o Deus forte que nos fortalece quando nós estamos fracos. Ele é o Deus que nos fortalece também em meio às tentações, para que a gente possa resistir às tentações e fugir delas, e perseverar em santidade para a honra e glória dEle também. Por isso Ele é o sentido, por isso Ele é o centro, por isso Ele é a razão, por isso Ele é o motivo, a razão e a circunstância dessa festa acontecer. E é impossível celebrarmos o Natal de maneira correta, sem celebrarmos Cristo, o nosso ajudador. E por fim, Cristo é o sentido dessa festa, porque Ele é o Rei soberano, Ele é o governante, Ele é quem comanda, Ele é o dono de tudo. Versículo 7 vai dizer: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele é o Rei, Ele é o governante, Ele é o centro de todas as coisas. Ele estabeleceu o seu reino, e nós somos apenas súditos, nós somos apenas servos de um Rei poderoso. Ao nascer, Jesus inaugurou o seu reino, trazendo sobre nós a necessidade ainda maior de vivermos de acordo com a sua palavra. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça. E é importante lembrarmos disso daqui. Juízo e justiça. É muito comum a gente ver na época de Natal, né? Tudo muito enfeitado e um clima de paz e amor que se exala, né? É tão bonito ver todo mundo falando de amor, de paz, de amor, como se Deus fosse um velhinho que só demonstrasse aquele amor, abraçasse todo mundo e aceitasse tudo do jeito que está tudo bom, está tudo maravilhoso, está tudo perfeito. Não é assim. O
texto está falando que Jesus reina, Jesus reinará e reina com juízo e com justiça. Isso significa que Ele pune pecado. Isso significa que nós precisamos andar na linha, porque Ele requer isso de nós. Ele é um Deus que pune, que governa com juízo. O que é errado, o que é certo também, por isso a justiça. Ele é justo, Ele é correto, Ele é santo. Então, ao contrário do que muitos pensam, que amor é aceitar tudo o que se faz, não, quem é pai e mãe sabe muito bem que amor é dizer não, amor é punir, amor é corrigir, e é assim que o nosso Jesus, o nosso governante, o nosso Rei Supremo reina também. Ele reina com juízo. Quando o seu filho comete alguma coisa errada, faz alguma coisa errada, desobedece, ele precisa ser punido, ele precisa ser corrigido, ele precisa entender que aquilo que ele fez está errado e que ele precisa ir para um outro caminho. Assim, o nosso Rei Supremo, Jesus, governa também. Mas quando o seu filho faz algo certo, você como pai, você como mãe, precisa ser justo. Meu filho, parabéns por isso que você fez. O papai e a mamãe estão muito felizes com a sua atitude e o Senhor Jesus está muito feliz com a sua atitude também. O Senhor Jesus também governa com justiça. E é por isso que nós recebemos bênçãos de Deus, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos alguma coisa, não é isso, mas pelos méritos de Cristo na cruz. Esse mesmo menino que nasceu numa manjedoura, lá na frente, vai morrer numa cruz. E aí a gente deixa lá para abril, né? Que é a Páscoa. Ele vai morrer numa cruz para nos salvar. E se nós recebemos algo de Deus, é porque a justiça de Deus foi satisfeita na cruz por Cristo Jesus. Sempre quando eu falo desse assunto de justiça, eu gosto de usar o exemplo de, vamos supor que um criminoso comete algo com relação à sua família, algo muito grave com a sua família. A sua sede de justiça, no mínimo, vai ser que esse homem seja preso. Você só vai se sentir satisfeito quando esse homem for preso, porque ele cometeu um crime contra alguém que você ama muito. Nós cometemos um crime também lá no Éden, e a justiça de Deus precisava ser satisfeita. O salário do pecado é a morte. Para que a justiça divina fosse satisfeita, foi necessário que alguém morresse. E Cristo toma o nosso lugar e morre na cruz, para que então Deus olhasse para aquele sacrifício e falasse: pronto, agora a justiça foi satisfeita. Cometeu-se o pecado, a morte satisfez a justiça. E é pelos méritos de Cristo que eu e você podemos ter liberdade hoje. Por isso, é muito importante nós celebrarmos o Natal, tendo em vista que Cristo é o centro de tudo. Para encerrar, eu quero deixar algumas aplicações para nós. Primeira delas, que nós somos perdoados. A certeza e a convicção de que eu e você um dia fomos perdoados, isso precisa ser constante no nosso coração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente esquece. Às vezes não, sempre. O ser humano, por natureza, ele é ingrato. E no momento da nossa conversão, a gente tem uma compreensão muito maior disso, do que Cristo fez por nós. E com o tempo, com a nossa caminhada cristã, a gente vai esquecendo. E essa noção de que um dia nós éramos um povo que estava em trevas, e que agora nós vivemos na luz, e que Cristo nos perdoou, e que nós merecemos o inferno, vai se perdendo. Essa visão, esse entendimento se perde com o tempo. Então a primeira coisa que eu deixo para nós nessa noite é: nunca se esqueça disso. Você foi perdoado. Quando você celebrar o Natal, no dia 24 ou 25 com a sua família, lembre-se disso. Nós só podemos celebrar essa data porque um dia Cristo nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Segundo, nós devemos buscar forças em Cristo para resistir aos dias maus. Sejam dias de dor e angústia, ou sejam dias de tentação e provação. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso sustentador, e é nele que nós encontramos forças para resistir o dia mau. Sempre que você estiver passando por uma tristeza profunda, uma ansiedade profunda, vivemos tempos onde a ansiedade tem se tornado uma doença muito mais comum do que a gente imaginava,
ou então uma provação profunda, grande tentação na sua vida, clame a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Eu preciso do Senhor para resistir ao dia mau. Está doendo, Pai, está difícil, é doloroso, é triste, é doído. Por isso eu preciso do Senhor, o meu ajudador, para me consolar. Terceiro, devemos viver uma vida de santidade. Se Ele é o rei, se Ele é o governante, se Ele é o rei supremo, nós devemos obedecer o que Ele manda. O rei mandou, o servo obedeceu. Esse é o nosso dever. Não adianta nada a gente sair por aí esbravejando que Cristo é o sentido do Natal, cantando belas canções como a gente cantou durante os hinos, né, no momento de louvor, ou com as crianças aqui. Semana que vem vamos ter outra cantata belíssima também. De nada adianta a gente cantar isso, se a gente não vive isso na prática. De nada adianta a gente cantar e cantar e cantar que Cristo nasceu, aleluia, Cristo nos salvou, aleluia, Cristo reina, se Ele não reina de fato na nossa vida. A gente canta que Ele é rei, mas Ele é rei sobre o quê? Ele precisa ser rei sobre a sua vida. E quando o rei fala, o servo obedece. Quando o rei manda, o servo abaixa a cabeça e obedece. Nós precisamos ser servos obedientes. Celebrar o Natal significa celebrar o governo de Cristo sobre nós. E celebrar o governo de Cristo sobre nós significa nos submeter à vontade, ao governo e às exigências desse Deus para nós. Se na minha vida eu ando de acordo com a minha própria vontade, está errado. Eu preciso me submeter ao governo desse Senhor, desse Rei soberano. E para terminar, nós devemos ser luz para tirar outros das trevas. A grande verdade que essa data tão especial nos traz, a gente pega tudo isso que a gente aprendeu aqui nesse texto até agora e culmina nisso aqui. Toda essa verdade, todo esse amor, toda essa justiça, toda essa retidão, o governo de Jesus, a alegria que Ele nos traz, a verdade de que nós um dia fomos perdoados, não pode ficar guardada só no nosso coração. O Natal precisa ser um incentivo, um impulsionamento para que eu e você falemos de Jesus para o próximo. Existem muitas pessoas lá fora perdidas nas trevas, no mundo que ainda está em trevas. E eu e você nos contentamos em guardar essa luz só para nós. A gente se contenta em guardar essa verdade só para a gente. E aí às vezes a gente olha para as pessoas celebrando o Natal de outras maneiras e ainda olha com um olhar de soberba. Que absurdo, celebrando o Natal tudo errado, o Natal é Jesus. Beleza, mas em que momento que você levantou do seu lugar e foi falar de Jesus para aquela pessoa? Você sabe que o Natal é Jesus, você sabe que o Natal é Cristo. Então vá falar para aquela pessoa, vá anunciar o Evangelho, vá anunciar Cristo para aquela pessoa, que tanto precisa sair do mundo que está em trevas e viver na luz que só Jesus pode dar. É muita crueldade no nosso coração a gente querer guardar isso só para nós. É muito egoísmo no nosso coração a gente querer guardar isso só para nós. E às vezes a gente não faz isso por preguiça, por negligência, por displicência. Jesus é o real sentido dessa festa. E quando a gente vê outras pessoas comemorando essa festa, comemorando uma festa de aniversário sem o aniversariante, nós precisamos chegar lá e falar: ei, peraí, está errado isso daqui. Você está comemorando a festa de aniversário sem o aniversariante, como que isso pode acontecer? Vamos lá, peraí, Jesus nasceu, e aí contar a história, contar a verdade, que essa pessoa está perdida nos seus pecados e que ela precisa de Cristo. Eu volto a dizer, de nada adianta eu e você esbravejarmos por aí, cantarmos por aí que Jesus é o verdadeiro sentido da festa, que não tem Natal sem Jesus, Feliz Natal com Jesus, se a gente não fala de Jesus para os outros. E eu tenho certeza que você, assim como eu, tem pessoas na sua família
que precisam ouvir as verdades de Jesus. Na minha família existem pessoas que precisam muito ouvir, e eu tenho certeza que na sua também. Que o Senhor nos use para sermos luz. Assim como um dia Ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz, que Ele nos use hoje como instrumento dEle para tirar tantos que estão perdidos nas trevas e levá-los para a luz. Que Deus nos abençoe. E lembre-se sempre disso. Quando você for comemorar a sua festa de Natal esse ano, aproveite a oportunidade. Talvez você vai ter familiares ali junto que precisam ouvir da mensagem de Jesus. Poxa, pastor, mas eu não sei falar. As crianças falaram aqui. É só você imitar o que elas fizeram. Só você fazer igualzinho elas fizeram aqui. Cantando bonito desse jeito também. Está vendo? Que a mensagem de Jesus vai ser anunciada. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.